Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estou aqui a testar. Né? Se você está chegando novo nesse canal, né, você está convidado a se inscrever, mete o dedo aí no sininho, deixa o like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e nos ajude a fazer esse trabalho maravilhoso, tá certo? E aí também eu estou convidando você a ser parceiro do canal. Quer ser um parceiro do canal? É, se você quiser doar qualquer quantia, fazê-lo através do Pix robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Algumas pessoas dizem, o que é que a gente vai, o que a gente vai dar, ajudar se a gente não recebe nada em troca? Não, você não é, você está recebendo muito em troca, tá? Os vídeos, tá? Tem canais por aí que você manda um superchat, aí você dá R$ 10, dá R$ 20, não sei o que, tem aquelas coisas todas. Eu não quero implantar isso aqui, gente, tá? Eu não quero. Eu gostaria que o meu canal continuasse ajudando pessoas e tudo mais. E as pessoas voluntariamente ajudando a gente. Sem essa dependência de, vamos, tá, manda stick, manda não sei o que, manda não sei o que, manda não sei o que, porque, sabe, fica parecendo que, sinceramente, né? Às vezes a gente acha que precisa de muito para viver, né? E às vezes as pessoas precisam de tão pouco para viver, para ser feliz. Só que as pessoas sempre estão, sempre, né, achando que está tudo ruim, lamentavelmente. Nós estamos aí fazendo um estudo, a gente já fez o primeiro vídeo ali, né? E eles não são sequenciados, eles não são uma série, eles são vídeos que a gente vai abordar determinados aspectos e algumas coisas assim bem intrigantes mesmo, né? Você pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a gnose? Isso tem muito a ver com a gnose. Por quê? Porque a gnose narra a história também da humanidade, narra também o surgimento né, da matéria, mostra como, através da cosmogonia e da teogonia, como de fato surgiu esta realidade, este universo, é, e de que essa nossa bolha é tudo que existe. Se você botar a cara fora da bolha, talvez o que você encontre do outro lado não seja muito agradável, mas tudo bem, né? Nós estamos dentro de um sistema, né? Um amigo nosso até comentou, Robson, parece que a gente é um computador com programação e reprogramação. Então, eu sempre digo para as pessoas que essa questão de livre-arbítrio, isso é algo meio que fantasioso, porque você é livre até certo ponto. Porque, veja, que liberdade você tem se a própria Bíblia diz que os meus dias estão escritos em teu livro? Quer dizer, peraí, eu tenho existe um Deus demiurgo, tá? Que colocou no livro dele quanto tempo tu vai viver. Então, que liberdade que você tem, né? Que quando você morre, as pessoas vêm dizer em cima do teu corpo, era sina, era destino, era a vontade de Deus. Então, que liberdade é essa? Né? A verdade é que nós nascemos realmente com uma programação. E ele falou uma coisa interessante, que foi, segundo os judeus, ninguém nasce com espírito. Tá? O espírito só chega depois de um determinado tempo. O livro de Urântia diz que, por exemplo, a alma ela vai se construindo, ela vai se adquirindo, não é algo
que exista, tá? Então, assim, é preciso a gente ter noção de que muita coisa que ensinaram a gente não é bem assim como ensinaram, lamentavelmente. O próprio apóstolo Paulo, ao dizer, quando penso em fazer o bem que eu quero, é o mal que não quero o que eu faço, quem me livrará deste corpo de morte? Né? Por quê? Porque ele sentia na própria pele o que é você projetar o bom e fazer o ruim. Não, eu não vou mais fazer tal coisa. Aí, um dia depois, você está fazendo exatamente o que você tinha dito que não ia fazer mais. Ok? Então, é preciso a gente ter noção de que nós não vivemos em um mundo normal. Nós vivemos em um mundo programado, em um sistema de Matrix programada e etc, etc, por aí vai. Né? Quem lê os livros do David Icke, né, que é assim, às vezes eu acho um pouco exagerado, mas quem lê os livros dele vê o que ele fala a respeito disso, né? Tá? Entendeu? Precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então vamos lá, e aí a gente vai continuar aqui o nosso estudo, beleza? Então, assim, no último vídeo a gente parou exatamente falando sobre Adão e Eva, ok? Hum, né? Que Adão e Eva, né? Segundo o livro, segundo o livro, o documento, né, do pai da igreja contra as heresias, ele falou exatamente, ele deu uma descrição sobre como era Adão e Eva, mas ele não fez essa descrição baseada no que ele achava. Ele está dizendo que os gnósticos falavam que Adão e Eva tinham anteriormente corpos leves, claros e como que espirituais, como eram em sua criação. Qual criação? Lá no pleroma, tá? Lá no pleroma, tá? Não é pré-roma, não, é pleroma, tá? Ok? Corrigindo a mim e aos outros. Se bem que eu não falei pré, né? É verdade, eu não falei, né? Tá, eu só repeti para ver se a língua tinha saído bacana, porque às vezes a gente acaba lendo a língua, né? Meu Deus do céu. Aí o pessoal às vezes questiona, né? O politicamente correto, porque tem gente que assiste um canal para corrigir português, para desdanhar do coisa, do conhecimento do outro, para dizer que aquilo ali. Eu não me preocupo com o português de ninguém, gente. Eu não fico analisando essas porcarias, porque isso não leva a nada, absolutamente nada. Tá? Então, aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Muito bem, depois de ter falado sobre Adão e Eva, nós vamos falar sobre o Adão e Eva, não, vamos falar sobre os Edenitas. Tá? Aqui, ó. Os Edenitas. Tá? Os Edenitas, pessoal, vamos ser claro, tá? Segundo as tabletas da Suméria, e o Mauro Bliglino fala isso, inclusive em alguns livros dele, a Bíblia nua, a Bíblia não é um livro sagrado, e etc. Ele fala que existiram três grandes Édens. O Éden, gente, eram construções como uma espécie de laboratório, tá? Aonde pousavam as naves, aonde ali o pessoal, né, estavam sempre. E o que é que eles faziam? Eles construíam jardins. Jardim, em tese, era um bosque, tá? E aí colocavam lá as figuras que eles tinham feito manipulação e ficavam vigiando, porque na verdade aquilo ali era um laboratório a céu aberto, tá? Para ver comportamento, etc. e tal. Tanto que o Enlil ele vai ficar com raiva quando ele encontra Adamu e Tiamat vestidos. Tá? Por quê?
porque a tara do Enlil era que ele queria ver o Adamu e a Tiamat tendo relações. E para isso que eles foram colocados ali, no jardim. Então, o Éden era uma construção e o jardim ficava anexo ao Éden, tá? Ok? O jardim não era o Éden. Tanto que o nome é Jardim do Éden. Certo? Ok? Então vamos lá. Os edenitas, que eram os que moravam, né, ali naquela região do Éden, esse local era conhecido de Adão como uma das três opções originais de comitê designado para escolher as localizações possíveis para o jardim, propostas por Van e Amadon. Os dois rios em si mesmo eram uma boa defesa natural naqueles dias e uma pequena distância para o norte do segundo jardim, o Eufrates e o Tigre. Aproximavam-se de tal modo que o muro de defesa, estendendo-se por 90 quilômetros, poderia ser construído para proteger o território ao sul entre os rios. Então, veja, uma civilização foi construída dentro dos parâmetros, dentro dos perímetros do Éden. Tá? E esses povo que morava ali eram os edenitas. E não era só humanos que estavam ali. Tinha não humanos. Tinha meta-humanos, supra-humanos, tá? Hominídeos e etc. Né? As civilizações vinham. A primeira civilização, na verdade, são anterior ao Éden, já existiam seres aqui. A gente vai ver isso, tá? A gente vai ver isso. E a gente vai mostrar que se a gente dá uma olhadinha e a gente quiser ser um pouquinho assim mais enfáticos, nós não podemos negar a existência de seres não humanos, tá? Porque eu falei no outro vídeo, Adão e Eva não eram humanos, pelo menos antes de chegarem aqui. Os assessores do príncipe não eram humanos, tá? Vinham de outras, né? Cada um veio de um planeta, eram 100, então quer dizer, cada planeta, cada um veio de um planeta, então eram 100 planetas. E eu não acredito nisso, gente, sinceramente, como não. Mas eu estou fazendo uma análise dos escritos de Urântia exatamente porque algumas coisas são úteis, outras não. Tá? O pato, quando mete o bico na lama, ele só pega o que é útil a ele. O resto ele não. Engana-se quem pensa que o pato está comendo imundície, né? Tá? Ele está comendo o que é útil a ele, certo? Então, às vezes a gente tem que saber garimpar as coisas e tirar aquilo que pode nos ajudar a entender a nossa história, ok? Isso é importantíssimo, tá? Então, vamos lá, seguir, ok? Vamos lá, vamos lá. Aí nós vamos entrar agora para falar sobre Caim e Abel, porque isso é um assunto que tem rendido muitas discussões. Prestem bem atenção, tá? Eu coloquei aqui o nome deles segundo o que está nas tabletas da Suméria. É Caim e Abael. A Bíblia chama de Caim e Abel. E os gnósticos, no Evangelho gnóstico de João, a gnose de João, que eu já mostrei ele várias vezes aqui, fala que ele era um fala que o nome de um era, nós vamos ver aqui, né? Que um era Javé, o outro era Elohim, tá? Os gnósticos tentaram
colocar em Caim e Abel o nome desses seres, ok? Então diz o livro de Urântia: os dois garotos nunca se deram bem, muito bem. Essa questão do sacrifício contribui ainda mais para que entre eles crescesse certo ódio. Abel sabia que era filho de Adão e Eva, e nunca deixaria de ressaltar perante Caim que Adão não era pai dele. Caim não era da raça violeta pura, pois seu pai era da raça nodita, também misturada à linhagem vermelha e ao sangue adônico, aborígene. E tudo isso, e mais a herança belicosa de Caim, levaram-no a nutrir ódio sempre crescente pelo seu irmão, tá? Pelo seu irmão mais jovem. Então, primeiro, vamos fazer uma análise. O texto está dizendo, tá? Observe bem, que Caim e Abel eram irmãos só por parte de mãe, não de pai. Um dado que ninguém fala, tá? Ok? Ninguém fala. Então vamos lá. Eu vou aqui para o quadro, tá? Para a gente estudar. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Caim e Abel, ok? O que é que as tabletas da Suméria dizem? Que esses dois são filhos de Adamu e Tiamat, certo? O primeiro protótipo de ser humano aqui, ok? Então vamos lá, vamos entender esse negócio aí. Em primeiro lugar, as tabuletas da Suméria, vou botar bem aqui, que é para a gente saber que isso aqui é a tabuleta da Suméria, tá? Dizem que Caim realmente matou Abel, tá? Caim, certo? Certo? Matou seu irmão. A história não nega, tá? As tabuletas da Suméria confirmam isso. Tanto que Caim, agora há um dado importante sobre isto, tá? Por quê? Porque o Caim, veja o que vai acontecer. Vou separar os dois aqui, porque haverão dois seres diferentes para cuidar deles. Então, o que é que a ordem que veio? Foi que o Marduk cuidasse de Caim, tá? E me esqueço, o outro deus sumeriano, tomasse conta de Abel. Então, um ensinou ao outro a criar ovelha e o outro a ser agricultor. Ok? Isso está descrito nas tabuletas, segundo os livros de Zacarias Sindel. Zacarias Sindel. Então, muito bem. Então, quando ele matou Abel, ele foi mandado embora para um lugar chamado de muito distante. Ele só voltou lá quando Adamu estava morrendo, que ele mandou chamar ele, tá ok? Certo? Tá entendido isso? Né? Bem, então, as tabuletas da Suméria confirmam a própria história da Bíblia, tá? Então, o que é que a história da Bíblia fala? Que Caim, tá? Matou Abel e tudo, e teve aquela. A Bíblia fala que Deus teve aquele diálogo com ele, né? E aí aparece um suposto castigo de Caim que não é verdadeiro, tá? Então vamos lá. Muito bem. Na Bíblia, Caim
aí eu vou botar na grafia que está lá na Bíblia, é mandado para região de Nod. Agora, observe o seguinte. Vamos fazer a seguinte observação. Na Bíblia tem uma descrição que a gente precisa anotar, muito sutil a respeito da história desses dois seres. Tá? Importante. Correto? Então, quando você pega, vou pegar aqui, mostrar para vocês, você verá que quando a gente pega o Caim, tá? Você vai pegar a linhagem do Caim, quando chega bem aqui a Bíblia encerra. Aí a linhagem de Sete, bem aqui, ó, aí vai ter toda a linhagem, vai ser descrita na Bíblia, toda a linhagem de Sete. Mas a linhagem de Caim vai ficar oculta. Para onde o Caim foi enviado? Para uma região chamada Nod. E nós já vimos que lá em Nod, tá, morava um povo que tinha como líder um assessor do príncipe Caligarcha, portanto, um supra-humano. Preste atenção. Então, lá estavam parte dos assessores rebeldes lá e construíram um grupo, né, e se localizaram na própria região que eles deram o nome do líder, Nod. E é para lá que Caim vai. Ok? Muito bem. Eu vou pegar aqui mais um dado interessante, tá? Que é o seguinte. Vamos ver o que os gnósticos falam sobre Caim e Abel. Olha, prestem atenção no texto que está aqui, que é o Evangelho Gnóstico de João. Diz assim, e Aldabaote estrupou Eva. Claríssimo isso, tá? Ela deu à luz a 2 filhos, tá? Elohim era o nome do primeiro e Javé era o nome do segundo. Então, portanto, Caim e Abel não eram filhos de pais diferentes. Eles eram gêmeos. Eles nasceram de um mesmo pai. Nós vamos já chegar lá. Calma. Tá? Elohim tem o rosto de urso, quer dizer, era barbudo, tá? E Javé tinha o rosto de gato, um pouco mais sutil, né? Um é justo e um não é. Aí ele coloca aqui, Javé é justo, mas isso aqui, pessoal, não se deve levar em consideração. Por quê? Porque isso aqui, o que ele está dizendo aqui, certo? Não é defendendo o demiurgo, o Javé, Jeová, tá? Depois nós vamos entender. Elohim não é, né? Javé comanda o fogo e o vento, e Elohim comanda a água e a terra. E enganosamente, e Aldabaote enganosamente, nomeou os 2 de Caim e Abel. Tá? Preste atenção nisso aqui. Então, o Caim e o Abel são vítimas de um estupro. Isso está no Evangelho Gnóstico de João. São frutos de um estupro, quer dizer, né? Caim e Abel são frutos de um estupro feito a Eva pelo demiurgo. Ok? Ok. Robson. Aí quando você vai aqui na Bíblia, né?
E ele, no capítulo 4 do Gênesis, tá? Versículo 1, ele diz assim: olha o que Eva vai dizer. Tá? O homem se relacionou sexualmente com Havá, tá? Sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, que significa aquisição, e disse: adquiri um homem da parte de Adonai. Adquiri um homem da parte de Javé. Ok? Adquiri um homem da parte de Javé. Mas quando se trata de Abel, né, e ela deu à luz também a Ebel, né, ou Abel, irmão disse. Tá? Pronto. Aí, o que dá a entender? Que ela teve Caim primeiro, eram gêmeos, e em segundo nasce, logo depois nasce o Abel. Então está claro aqui na Bíblia que houve uma intervenção. O Jeová estrupou a Eva. Ele tem relacionamento com a Eva. Caim é filho de uma relação incestuosa, ou melhor, traidora, né, com o, com a Eva. Ok? Então, preste atenção nessa história, porque essa história tem importância para o que nós vamos analisar. Tá? Aí, vamos lá. Eu vou bem aqui. Tá? Aqui, ó. E eu vou pegar bem aqui, tá? Olha só. Eu quero que você preste atenção no que eu vou ler. Não vou ler tudo, mas vou ler parte, porque depois vai servir para outros momentos, outros estudos. Né? A linha da descendência de Adão e Eva, fornecida pelo livro de Gênesis, apresenta muitos problemas, pois não apenas lista a progênie de Caim, mas também adiciona a linha paralela de Sete. Ela também duplica alguns nomes cainitas e aproxima alguns dos outros. Portanto, parece que havia duas correntes separadas de tradição, mas ambas derivadas da mesma fonte distante. Tá? O centro original da disseminação estava manifestamente na Mesopotâmia, enquanto o nome Matusael é claramente acadiano, Matusail, né? O homem de Deus, o resto dos nomes não tem nada em comum com seus antecedentes mesopotâmicos. E parece que antes de chegarem aos hebreus, eles passaram por um centro secundário de disseminação, onde foram transformados com registros e tradições locais. Ele está dizendo que houve mudança na listagem dos descendentes de Caim. Há uma terceira lista mencionada na literatura pseudográfica que foi negligenciada presumivelmente porque não concorda com a preposição do Gênesis de que Abraão herdou o manto do sacerdócio de Noé, fornecida pelo segundo livro de Enoque. Esta lista de reis sacerdotes termina com o patriarca Melquisedeque, que é transportado para os céus pouco antes do dilúvio. Ela também contém muitos nomes estranhos e desconhecidos que não aparecem em nenhum outro lugar das escrituras. Ele também chama de Apocalipse eslavo de Enoque. É datado do primeiro século depois de Cristo e descreve a ascensão de Enoque ao céu. Tá? Certo? Ok? Sua deificação e seu retorno à Terra. Talvez seja mais conhecido por sua linha de sucessão que evita Noé. Em vez disso, passa a ser em vez disso, a passa para seu irmão Nir e depois para o seu filho Melquisedeque. Então prestem bem atenção. Em Gênesis, a linhagem de Caim foi descontinuada
repentinamente e, presumivelmente, essa mudança de atitude estava relacionada ao assassinato de seu irmão Abel. Caim foi exilado para as terras ao leste, onde mais tarde produziu o filho também chamado Enoque, que foi supostamente construtor de cidades, é, cidades. Sete, na verdade, todas nomeadas em homenagem a seus filhos. Talvez seja coincidência que houvesse sete grandes cidades construídas pelos sumérios antes do dilúvio. Isso sugere uma fonte comum de origem. Então, você vai perceber bem aqui, vamos lá. Eu não sei se você já está ligando os fatos, mas vamos ligar os fatos, ok? Então tá, vamos aqui, ok? Certo? Então aqui nós temos Adão e Eva, que segundo o livro de Urante, tá? Chegaram aqui de uma região chamada Jerusalém, ok? Eles têm dois filhos, ok? Aí, o que é que acontece? Caim, após matar, o Caim aqui, após matar, certo? Após matar Abel, ele é enviado para a terra de Nod. Então, Caim, tá? Tem sangue o quê? Adamita. Sangue adamita. Ele encontra aqui a esposa dele, tá? A esposa de Caim tem o quê? Tem sangue, o quê? Dos assessores do príncipe planetário, correto? Ok? Então, um sangue adamita, um sangue puro adamita, e aqui de Caim, e um sangue puro dos assessores do príncipe, os seres supra-humanos. Tá? Então, essa mistura aqui gerou uma descendência. Ok? Eis aqui o grande problema, que é a grande questão. Se dois sangues de seres que não eram tipicamente da Terra, porque Adão e Eva não eram, e na região de Nod estavam lá os assessores rebeldes do príncipe planetário, mas os filhos deles, que eram os seres intermediários, que nós vamos chegar lá. E aí, o Caim escolhe por esposa uma filha daquele pessoal lá. Que raça surgiu daí? Você imagina. Você está me entendendo? Que raça surgiu? Não, né? Mas pode acreditar que não foi algo normal. Porque os dois sangues não eram. Um era sangue violeta, que era o de Caim, e o outro era dos assessores do príncipe, que vieram de outro planeta. Bonitinha a história, né? Tá? Então, ele construiu 7 cidades com o nome dos 7 filhos que ele teve. E os sumérios, né? Descreve a tabuleta da Suméria, descreve isso. Então, observe porque, por algum motivo, a Bíblia resolve simplesmente silenciar a respeito de Caim. Por que será? Será que de fato Caim matou Abel? Ou a, a tradução é equivocada? Porque derramar o sangue do irmão não significa matar. Porque na hora, o demiurgo vai dizer assim mesmo:
o sangue do teu irmão está clamando por mim. Por que fizeste tal coisa? Só que as tabuletas da Suméria vão dizer exatamente que o Abel realmente morreu. Inclusive, vai dizer que ele foi enterrado e tudo mais, blá, 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 tá? Mas nós estamos focando em Caim. Porque alguma coisa... Primeiro, porque Caim é filho de quem? Não é filho de Adão. Ele é filho de Eva. Aí tem o sangue adamita. Porque Adão e Eva vieram de outro lugar. Ok? Vocês estão prestando atenção, né? Mas ele é filho, segundo os gnósticos, de um estrúpulo e Aldabaote. Ok? Quem teria estrupado a Eva e Aldabaote, então, seria o Enlil, o pai de Caim e Abel. Ok? Preste atenção. A história mundial está sendo desvendada, pessoal. Vocês vão perceber que tem algo errado, tá? Vamos continuar a leitura aqui para que a gente vá tomando pé da situação, ok? Certo? É. Gênesis continua a linha de Caim sem incidente através de Irade, Meujael, Matusael, e então termina com Lameque. Não contentes com abandonar a linha aqui, as escrituras deixaram para trás um quebra-cabeça, um verso enigmático ter sido que tem sido a ruína dos resultados dos estudiosos bíblicos. O verso termina, a linha de Caim é a seguinte: Lameque disse à sua esposa, tá? Ada e Zelá, ouçam minha voz, esposas de Lameque. Deem ouvidos ao meu discurso. Matei um homem por me ferir, um menino por me ferir. Se Caim for vingado 7 vezes, então Lameque será 77 vezes. Vamos voltar aqui. Vem cá. Se aproxima aí. Lembram quando Jesus perguntaram a Jesus quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ele disse não. Até 70 vezes 7. Está entendendo a relação? Ele está dizendo não. Não é para se vingar. Porque o Caim tinha dito exatamente isso para o Demiurgo. Quem me encontrar me matará. Aí ele disse, não, eu vou colocar uma marca em ti para que ninguém te mate, porque se te matar, cometerão 7 vezes. Né? E o Lameque está dizendo que ele matou um. Então, portanto, se era 7 para Caim, pai dele, originalmente da descendência dele, então para ele seria 70 vezes. Prestem bem atenção, que isso tem uma relação importante, ok? E o texto termina na Bíblia exatamente com essa expressão que ninguém sabe explicar exatamente porque que ali foi encerrado, pronto, acabou a história, tá? Gênesis então abandona toda a menção à linhagem de Caim e abruptamente começa a genealogia de Sete. Obviamente, o versículo contém as pistas para essa mudança repentina de política. Se a linhagem estava condenada, quais foram as razões? A solução para esse versículo enigmático encerra a linhagem de Caim? Provavelmente está na existência de 2, até mesmo 3 linhas paralelas de descendência. Então aqui, vamos lá. A explicação bíblica para o primeiro assassinato registrado na história da humanidade não é convincente,
Pois, de acordo com Gênesis, Caim matou Abel porque o sacrifício foi desprezado pelo Senhor em favor de Abel. Logicamente, isso por si só não parecia provocação suficiente para fazer Caim cometer fraticídio, né? Fraticídio. Parece mais uma explicação espúria inventada pelos antigos cronistas. A resposta está em outro lugar, e as obras dos pseudografos, né, confirmam isso. Uma versão mais completa e sinistra do crime é fornecida no antigo documento The Life of Adão e Eva, tá? O Apocalipse de Adão e Eva, certo? Existe esse livro. Quando Eva concebeu e deu à luz a Caim, ela disse, de acordo com Gênesis, eu adicionei um ser humano com a ajuda do Senhor. Está aqui, ó. Ok? Então, pera lá. Com a ajuda do Senhor, ela está dizendo que houve uma intervenção tá, do Deus bíblico. Ok? Certo? Aqui, ó. Adicionei uma coisa com a ajuda do Senhor. Ok? Aqui, ó. No caso de Abel, no entanto, o texto diz apenas que em seguida ela deu à luz a seu irmão Abel. Pronto. Gênesis sugere, portanto, que embora obliquamente que dos dois o nascimento de Caim envolveu a divindade, ok? Mas esclarecimento sobre a paternidade de Caim não encontramos em, em, mais esclarecimentos sobre a paternidade de Caim são encontrados no Apocalipse de Adão, o documento gnóstico do primeiro século depois de Cristo, em que Adão revela a seu filho Sete que o Senhor que nos criou um filho de si mesmo e Eva, sua mãe. Olha só. Então, no livro, no Apocalipse de Adão, tá? Certo? Ele diz para Sete, lá, e diz, meu filho, é o seguinte, o Javé, o demiurgo, tá? Teve um filho com a tua mãe. Ok? Em tese, então vamos lá, em tese, os gnósticos, Yaldabaoth fez um estupro com Eva, ok? Correto? Enlil teria engravidado Eva, por consequência, tá? E Apocalipse de Adão, o Adão está contando para o seu filho Sete, que era filho dele mesmo. Porque, veja, quando é falado sobre o nascimento de Sete, então Adão gerou a Sete a sua imagem e semelhança. Então tem algo errado. Os outros dois não eram imagem e semelhança dele. Você está me entendendo? Então, Caim era provavelmente filho de Enlil. Ok? Alguns têm dito, então, que a serpente teria engravidado Eva. Não. Não está descrito que a serpente engravidou Eva. Está descrito que ela ganhou um filho homem com a ajuda do Senhor. Ok? Portanto, não tem nada a ver com a serpente. Até porque essa história da serpente nós temos que perceber o seguinte: a serpente pode ser, para os gnósticos, a Sofia ou o Cristo, e para as tabuletas da Suméria poderia ter sido o Enki, que teria ido lá e dito para eles comerem da árvore do conhecimento. Ok, certo? Até porque depois o Enki vai ter dois filhos humanos, chamados, tá, Adapa e Tite. Prestem bem atenção nisso. Tabuletas da Suméria. Então, o que é que nós estamos assistindo? Estamos assistindo uma ocultação proposital da onde
a linhagem de Caim veio. Por que que interromperam? Interromperam para não, propositalmente, para não descrever hum, a quem são os originariamente descendentes dele. Porque não tenha dúvida, ele é filho de Enlil, ele é filho do Ial da Baote, por consequência é filho de Javé. Quem estuda aqui nesse canal sabe que essas três figuras são a mesma figura. Então, o Demiurgo tem uma prole na Terra, ok? Ora, tem alguns estudiosos que dizem que o Caim é filho do Enki. Teria sido filho do Enki, porque Enki seria a serpente. Mas em nenhum momento na Bíblia diz que foi a serpente que estrupou Eva. Tá? O que diz no Apocalipse, na gnose de João, é que foi o Ial da Baote, que é o mesmo Javé, o mesmo Enlil. Tá? Você tem que entender isso, meu irmão. Porque senão você não vai entender o fio da meada em que nós estamos metidos. E porque o nosso planeta está do jeito que está e quem de fato está governando o quê. Ok? Certo? E aí, quando ele explica aqui, ó, se a divindade era pai de Caim, enquanto Adão gerou Abel, não gerou. Caim, tá, e Abel são irmãos do mesmo filho, do mesmo pai. Eis a origem da razão por que ele matou Abel. Porque não poderiam ficar os dois. Porque não poderiam ter. Gente, está muito claro isso aqui. O descendente, o que o Demiurgo queria era ter apenas um descendente, nasceu dois. Então o que é que acontece? Embora é preciso eliminar um. Então ele estimulou a Caim a matar Abel para ficar como herdeiro, como da linhagem, porque senão ia ter duas linhagens do Demiurgo. Estão me entendendo a coisa como é? Você vai dizer assim, pô, mas isso é complexo. Não, não é complexo não. É que a gente é só questão de raciocínio, de lógica, que é tudo que as pessoas não têm é lógica, tá? Em nenhum momento se diz que propriamente é filho da serpente, porque o Enlil não era a serpente. O Iel da Baote não era a serpente, tá? Portanto, a serpente só poderia ser Enki ou, no caso dos gnósticos, a Sofia. E, vamos ser bem honestos, não tem, tá? Nenhuma descrição de que foi a serpente que engravidou. Ao contrário, a Bíblia fala que a Eva está dizendo que ela ganhou um filho homem com a ajuda do Senhor, tá? E depois Abel nasce no rabo de Caim, rabo na expressão, tá? Atrás de Caim, tá? E, portanto, não é filho de. Alguns estudiosos dizem que eles são gêmeos de fato, mas que Adão, ao transar, ter relação com Eva, acabou engravidando ela. Há casos, né, gente, de pessoas que engravidam de 2 anos. Tem até uma série aí brasileira, que, ou filme, sei lá, em que a mulher engravida de dois filhos. Um é de um pai e o outro é de outro. Então pode acontecer? Pode. Tá? É possível que Abel tenha sido filho de, de, de Adão? Sim. E talvez também aí um dos motivos para matar o Abel. Por quê? Porque não era filho dele. Ele estimulou Caim a matar o Abel, por não ser filho dele. Tá? Então, a primeira hipótese é
Dois da mesma descendência não pode, tem que tirar um, ok? Ou a segunda hipótese, quando Caim transou com Eva, quando oh Deus, quando Adão transou com Eva, tá? Ele acabou engravidando, ela acabou engravidando de Abel, né? De Adão e Caim, do demiurgo, ok? Mas vamos seguir aqui. Você vai achar isso aí intrigante, mas é muito interessante, tá? Isso explica muitos dos eventos que aconteceram subsequentemente, pois se a divindade fosse seu pai, Caim seria semidivino, parte reptiliano e mais divino. Isso explicaria a sua natureza feroz, sanguinária, e explicaria o assassinato do seu irmão Abel. Sobre o nascimento de Caim, este documento observa que Eva deu à luz a um filho que era lustroso. Olha só a expressão lustroso, quer dizer, ele tinha alguma espécie de escama, liso, que você podia lustrar algo, né? Esta é uma boa descrição de uma pele brilhante e luminosa dos deuses répteis. Tá? É por isso que as pessoas associam, tá? O Yaldabaoth, ele tinha cara de leão, mas corpo de quê? De serpente. Portanto, ele era um réptil. Ok? Certo? Mas Adão não era filho da serpente. Ok? Adão, desculpa. Caim não era filho da serpente. Era filho do demiurgo. Ok? Esta é uma boa descrição da pele. Uma descrição em comum, imagem um tanto bizarra, do crime, Caim também é encontrada neste documento, que narra que alguns episódios da vida de Adão. Há duas versões, a versão latina, ou Vita, e a grega, ou Apocalipse. Na versão Vita, Eva tem uma visão onde é como o sangue do nosso filho Abel estava nas mãos de Caim, que o estava engolindo em sua boca. Olha só o que vai se descrever em um texto comum, tá? Ok? A versão apocalíptica é um pouco mais dramática, pois Eva diz a Adão: Meu senhor, eu vi em sonho ontem à noite o sangue do meu filho Amilabes, chamado Abel, sendo jogado na boca de Caim, seu irmão, e ele bebeu sem piedade. E não ficou em seu estômago, mas saiu de sua boca. E eles se levantaram para ver o que aconteceu e encontraram Abel morto por Caim. Está aqui, ó. Vejam que bizarro é essa história do Abel e do Caim. É por isso que eu estou falando, gente, que as pessoas não dão valor no nosso canal, são pessoas completamente desprovidas de razão, porque aqui nós não fazemos sensacionalismo, nós aqui vamos atrás de pesquisa e vamos atrás de confrontos de pensamentos, ok? Então nós estamos dizendo o seguinte, está claro para nós que Caim não é filho de Adão. Pronto, papo encerrado. Ele é filho do Demiurgo, do Javé, do Yaldabaoth, do Enlil. Tá? Certo? Até porque isso está explícito nesses documentos, descritos agora aqui. Ok? O crime de Caim foi, aparentemente, não apenas cometer o fraticídio, mas também comer a carne e o sangue do seu irmão. Tá? E esse comportamento parece mais reptiliano do que humano, já que Caim foi gerado pela divindade diferentemente do seu irmão que teve Adão como pai. Caim era portanto, meio salvário, né? Certo? Esse pode ter sido a principal razão para abordar a linhagem de Caim.
né, para abortar a linhagem de Caim e ser substituída pela linhagem de Sete. Então, bora deixar claro aqui uma coisa: não é que Caim era um reptiliano como muita gente descreve, era assim, um bicho. Não, gente, reptiliano tem uma estrutura totalmente humana, a diferença são as escamas, as peles, ok? Como se fossem unhas pregadas ao corpo que só brilham, né? Então é simplesmente essa a diferença. Não tem negócio de rabo, cobra, linguinha, não, nem olho, não sei o quê. Eu acho que as pessoas, elas nesse aspecto fantasiam muito, tá? Mas é evidentemente que ele tinha um rosto totalmente diferente do Abel, tá? E pelo que está se narrando aqui, o Caim não só matou, mas se alimentou do sangue do próprio irmão. Ora, beber o sangue de alguém significa beber a vida dele, tomar a vida do outro e também se alimentar das informações que estão no sangue do outro. Então também podemos dizer assim, Caim não teria lá o seu lado vampirístico, né? Vampírico. Calma, eu sei o que já está passando pela cabeça de vocês. Ele está dizendo assim, nossa, meu Deus do céu, nós estamos metidos numa sinuca de bico nesse planeta. Estamos. Por tudo que nós já estudamos até agora, você está observando que nós nem podemos, nós, eu e você, nos dar o luxo de dizer que somos humanos plenamente. Dado todos os acontecimentos que o livro de Urântia narra, que as tabuletas da Suméria narra, que a Bíblia narra e que outros documentos apócrifos narram, nós hoje não podemos dizer, pessoal, em alto e bom som, que somos humanos, assim, 100%, tá? Porque alguma coisa aconteceu, pessoal. O ser humano é bastante carnívoro, todo mundo sabe disso, né? Apesar de ter hoje o tal pessoal que só come legume, verdura, não sei o que, aquela coisa, mas isso aí não implica em nada, não muda a natureza da pessoa, ok? Aí, vamos aqui, né? É, provocado ou não, Caim cometeu um crime sério, muito mais sério que apenas é, um erro ao oferecer um sacrifício. Caim não apenas matou Abel, mas comeu a carne e bebeu o sangue. É, esse ato bárbaro, Caim foi banido para o leste, para a terra de Nod. Olha aqui, ó. Ele foi para lá, para aquela região onde já tinham seres supra-humanos morando. Agora você veja o que vai acontecer, né? Não, né? Então, como sinal de que Caim estava sob proteção do demiurgo, ele colocou uma marca em Caim, cuja natureza não é descrita no Gênesis, tá? Para proteger sua progenie semi-divina, então, vamos lá. Eu vou aqui chamar a atenção de você. Então, a progenie de Caim é semidivina. Mas por que é semidivina? Porque, segundo o livro de Urântia, é isso aqui que acontece, ó, tá? Um sangue de Adão e Eva que não vieram lá de Jerusalém, de uma outra região, tá? E a esposa era também descendente dos assessores do príncipe divino de outra região, tá? E que morava na terra de Nod. Os noditas eram todos seres
tá? Descendentes de extraterrestres, todos. E o Caim, filho de um ser supra-humano, semidivino, tá? Vai para lá e escolhe uma esposa. Ora, se Caim é meio que reptiliano, então você imagina o que aconteceu aqui, né? Com esse cruzamento. Tá entendendo? Né? Você pode estar assim pensando assim, é, que nós, que, que nós, como nós podemos estar sendo metidos aqui nessa terra, gente, controlados pelos soberanos invisíveis que nós não sabemos quem são, que podem se parecer muito com humanos, mas eles poderiam estar escondendo, tá, a sua verdadeira face. Não, eu não estou falando dessas imagens que tem por aí de mulher piscando o olho, fazendo, né, não, que o pessoal adora inventar, tá? Eu estou falando de coisa muito mais séria do que isso. Nós aqui não brincamos com as coisas. Nós aqui não brincamos com as coisas. Só que damos formação, tá? A descendência de Caim continua até os dias de hoje. Por isso há uma luta entre enquitas e enlilitas. Né? Vamos já quase encerrar aqui nessa parte. Então, como um sinal de que Caim estava sob a proteção do Senhor, ele colocou uma marca em Caim cuja natureza não é descrita no Gênesis. Para proteger sua progênie semidivina, então, portanto, semideus, tá? Segundo a linguagem do livro de Urânio, é supra-humano. Tá? A divindade alertou que quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes maior. Estranhamente, essa mesma declaração é repetida no versículo sobre Lameque, que encerra a linhagem de Caim. E, obviamente, os dois versículos estão relacionados. Tá? Caim é considerado pela divindade como um mau experimento, mas como ele é semidivino e sua prole, ele não pode ser destruído, mas é exilado para uma terra distante para que ele e sua prole não possam mais causar danos. Disse-se que Caim se casou com sua irmã Avan no final do quarto jubileu, por volta de 200, né, da vida de Adão. Não é provável. Ele casou com sua esposa lá de Nod, descendência de Nod, uma nodita. Caim casou com uma nodita. Tá? Um sangue violeta, semidivino, casa com uma nodita que também tinha sangue extraterrestre. Tá? Fontes rabínicas indicam que ele morreu em seu 930 ano, ou seja, um ano antes da morte de Adão. Na pseudo epigrafa, Caim teria sido morto acidentalmente por Lameque, cumprindo assim a maldição da sétima geração. O problema é que a tabuleta da Suméria, pelo contrário, diz que Caim não morreu antes de Adão. Adão morreu, o Adamu, antes de morrer, manda chamar Caim. E exatamente Marduk vai atrás de Caim e traz, né, para a despedida. Ok? Né? Então, nós já vimos aqui que
a linhagem de Caim, aqui, nós vamos dar uma estagnada aqui, e aí, pessoal, você vai observar que nós estamos diante de um fato, se não extraordinário, mas um fato que nos deixa curiosamente nos perguntando por que essa omissão sobre Caim. E veja, há escritores modernos que vão falar que Caim tem a ver com a linhagem do Santo Graal. Prestem atenção nisso. Ele vai estar associado à linhagem do Santo Graal. E que a linhagem dele, segundo alguns escritores, teve muitos reis na terra. E a descendência de Caim ainda dura até hoje. Então, meu amigo, você já está imaginando o que eu estou querendo imaginar. O que está por trás de muita coisa no nosso planeta. Correto? Por que nós estamos sendo enganados há tanto tempo? Por que manipularam a Bíblia para esconder a linhagem de Caim? Tá? Por que nós hoje não podemos dizer que os seres humanos são 100% puro humanos? Mas nós podemos dizer que há muita hibridização ao longo do tempo. Ok? Aguarde o próximo vídeo. A gente vai continuar essa nossa conversa e vamos destrinchar outros detalhes. Forte abraço.